Só que o que acontece é o seguinte, o Vargas procurou o Plínio Salgado em 1937 e falou o seguinte, olha, nós vamos dar um golpe, né? E eu quero que você trabalhe no meu governo. E o Plínio Salgado pediu para analisar a carta do constitucional que ele pretendia trazer para a nação. O Plínio levou um golpe. Eu não concordo muito com isso. Uma rasteira. Eu ouvi muito esse termo, né? Existe esse termo que se popularizou pela mídia do Vargas, mas não é bem verdade, porque veja só, o integralismo tinha milícias, mas elas tinham sido encerradas em 1935, por aí, 36. O Vargas tinha um exército do lado dele, né? Quando o Vargas dá o golpe, ele queria que o Plínio Salgado tivesse uma participação no governo dele, e o Plínio Salgado leu a Carta Constitucional e percebeu que a Carta ia transformar o Brasil numa ditadura. Só que o terceiro homem na hierarquia integralista, por exemplo, é o Miguel Reale. Miguel Reale pai, que é o fundador da teoria tridimensional do direito. Todo mundo que estuda direito tem que estudar isso na faculdade, que na verdade no começo se chamava teoria integral do direito, né? E o Miguel Reale pai era um veterano, como vários outros integralistas, da Revolução Constitucionalista. Então nenhum integralista estava muito interessado em mudar a Constituição do país. Tá? Eles achavam que era bom ter alguma nova Constituição, mas daquela que o Vargas queria pôr, não dava certo. Tanto que o emissário do Vargas, que foi procurar Plínio Salgado, falou, mas e aí, você vai apoiar o golpe e tal? E o Plínio Salgado falou, não, eu não vou apoiar, porque isso vai transformar o Brasil numa ditadura, mas já que vocês estão com o exército e eu não tenho o que fazer, os partidos vão ser livres? Vão ser livres. Ele falou, então não tem o que fazer, vai em frente. Por isso que eu não considero que ele foi enganado, porque não é verdade. Ele tinha ciência. Não, ele tinha ciência. E aí o que acontece? O Vargas, ele simplesmente deu o golpe, começou a ditadura dele, proibiu todos os partidos, não foi só o integralismo, né? Todos os partidos. Só que o que aconteceu foi que os integralistas organizaram um golpe contra o Vargas, para tirar ele do poder, e essa era a finalidade do golpe, era tirar da revolução, na verdade, porque o planejamento era fazer uma revolução, era tirar o Vargas do poder e reestabelecer a Constituição, né? Só que o que aconteceu foi o seguinte, o golpe se adiantou, né? O trabalho da revolução se adiantou, chegaram no Palácio da Guanabara, tinha lá só os integralistas foram. E a gente estava, na época, acertado com os liberais também. Principalmente do estado de São Paulo, que hoje mete o pau nos integralistas e finge que não estava com a gente na época. O estado de São Paulo tinha mandado seus liberais, que, como sempre na história do Brasil, deram para trás na hora H, não cumpriram nada do que disseram que iam fazer e deixaram os integralistas sozinhos. Só que aí os integralistas falaram, quem não vamos fazer? Estamos aqui já, vamos para cima. E invadiram o Palácio do Vargas. Cortaram os fios de telefone, etc. E aí a historiografia do Vargas passou para a história que o Vargas defendeu o palácio com pistola na mão. Só que a imprensa do Vargas era o DIP, cara, era o Departamento de Imprensa e Propaganda. Era a mesma imprensa que falou que os meninos lá da Faculdade de Medicina, o Drauzio Camargo, o Miragai, que o pessoal do MMDC tinha atirado contra a polícia do Vargas, que na verdade eles atiraram na multidão de cima para baixo, e a balística comprovou isso. Eles foram assassinados, aqueles meninos que viraram o símbolo da Revolução de 32. Quando, finalmente, então, os integralistas invadem o palácio, tomam o palácio, a ideia é que formassem ali uma junta, já tinha até presidente escolhido, entendeu? Só que o Vargas se desesperou, subiu num quartinho que ele tinha lá e ficou lá, a filha dele encostou a barriga no chão e perguntou por baixo da porta, quem são vocês? Porque o Vargas estava com medo que fossem os comunistas e matassem ele. E o cara lá de dentro respondeu o seguinte, nós somos integralistas, nós somos cristãos, pode ficar tranquila que nenhum fio de cabelo da sua cabeça e da do presidente será tocada. Porque eles queriam só depor o presidente. Mas o Vargas, esses ditador, né, Hitler, Stalin, eles têm uma sorte, o diabo protege essas desgraças, né, cara? É um negócio inacreditável. Lá pelas uma certa altura, o Vargas pega o telefone vermelho dele lá, bota na orelha e tinha linha, cara. Tinha linha. O que ele faz? Ele liga direto pro quartel, fala do que estava acontecendo, e aí o palácio foi cercado pelo exército. Houve uma intensa troca de tiros, e no final, renderam os integralistas. Acabou a munição dos integralistas, já não era muito, e os integralistas se renderam. Chegou então o Beijo Vargas, que era o irmão do Vargas, chefe de polícia, um alcoólatra famoso na época. Como é que ele chegou lá? Imagina como que chegou, né? Não era nem nepotismo, era talento do homem.
Ele chegou lá, cara, e falou para os integralistas, então vocês são integralistas mesmo? Então, dê um Anauê agora, se vocês têm coragem. E os integralistas deu um Anauê aqui, ó. Anauê. Um por um ele foi matando. Foram todos fuzilados, exceto um. E esse um que não foi fuzilado, só não morreu porque ele perguntava o nome do cara que ele ia atirar antes. E quando ele falou o nome dele, ele perguntou assim, parente do general fulano de tal? Ele falou, é. Ele falou, some daqui, some daqui. Aí ele correu, saiu lá e foi embora, porque ele pensou que o cara era parente do general e não era. O cara se safou na hora H. E eles morreram e tem um mausoléu deles lá. Isso ninguém sabe. Entendeu? E passou para a historiografia que foi um Putin integralista. E o Folha de São Paulo, o Estadão, adora repetir isso. Putin, caramba, vocês estavam junto lá, covardes, correram. Correram. Só que aí o Vargas, cara, o que aconteceu? O Vargas era dono do papel jornal, meu amigo. Ele mandava no jornal. Se você quisesse escrever naquele período, se quisesse liberdade de imprensa, você tinha que passar pelo crivo do Vargas, meu amigo. Porque senão você não tinha acesso ao papel do jornal, cara. Entendendo? Tudo absurdamente controlado. Absurdamente controlado. Não é que nem esse povo pensa, não, que como que se chama? Cancelamento. Não era isso, não, cara. O jornal que era contra o Vargas, ele queimava o jornal, cara. Entendeu? Então, o que aconteceu foi o seguinte. O Vargas viu que veio a convergir, que agora os integralistas seriam inimigo declarado dele. Então, se os comunistas falam mal dos integralistas, né, se os liberais já não gostam dos integralistas, dane-se, agora só vai escrever quem fala mal dos integralistas. E aí veio a única perseguição realmente brutal que o Brasil já teve. Os integralistas foram perseguidos, fuzilados, presos, torturados. As cadeias se encheram de integralista. E o Vargas era tão nacionalista, meu amigo, que quando o comunista pedia para ele para sair da cadeia, ele diminuía a pena e tirava o comunista da cadeia. Quando o integralista pedia para sair da cadeia, ele dobrava a pena. Tá? E no movimento, quando eu ingressei no integralista, tinha muito velhinho para contar a história. O integralista que foi preso 28 vezes pelo Vargas. Passou a vida na cadeia. Intelectual, cara. Entendeu? Então você vê que nível foi. Então daí começou o boato de que a gente era fácil, que a gente não podia se defender.